O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Estamos a uma semana do fim da campanha das eleições presidenciais e a única certeza é que há uma incerteza total, com 5 candidatos, pelo menos, no topo das sondagens, apesar de tudo, ainda distanciados por alguns votos, mas muito próximos e todos dentro da margem de erro. É assim um cenário absolutamente novo e, sobretudo, novo porque PS e PSD, em conjunto, não têm nenhuma certeza de que os candidatos que apoiam podem passar a uma segunda volta. E é a primeira vez que isso pode acontecer. Pode não passar um, pode não passar o outro e até podem não passar os dois. Ventura continua a parecer segurar uma boa parte ou a maioria do seu eleitorado. O almirante Gouveia e Melo, embora tenha caído muito, continua também com uma votação relativamente sólida. E depois a grande surpresa da última fase da campanha tem sido a ascensão de João Coutinho de Figueiredo, que tem batido todas as expectativas e isso começa também a ser notório em todas as sondagens. E é para fazermos a análise e o debate sobre estas eleições, umas eleições sem dúvida únicas e uma campanha também única, que convidamos a Maria João Vilés, comentadora da SIC, o António Gomes, diretor-geral da GfK Metris, que nos vai ajudar a perceber as muitas sondagens que têm sido conhecidas e que têm tido forte impacto também no andamento da campanha, o Henrique Monteiro, jornalista e ex-diretor do Expresso, e finalmente o Miguel Morgado, comentador da SIC. Eu começava pela Maria João Vilés e exatamente por causa desta questão das sondagens, o que se tem percebido do terreno, por um lado é um Coutinho Figueiredo que começou por fazer uma campanha muito assente nas redes sociais e é uma campanha que está a dar resultados, aparentemente. Ele está, no fundo, quase a tornar-se uma estrela na campanha, porque toda a gente fala da campanha de Coutinho Figueiredo. E, por outro lado, temos Marcos Mendes, que começou muito seguro, mas parece estar a dar alguns sinais de fragilidade. Como é que a Maria João olha para estas duas realidades, sendo que elas impactam uma na outra, não é? Acho que porque estão no mesmo eleitorado. Uma das razões que o Coutinho Figueiredo começou a crescer é pela própria presença física concreta dele na rua, onde, a meu ver, foi melhor do que nos debates. Ele tem um ótimo contacto pessoal, imediato e muito empático, às vezes um bocadinho convencido, mas talvez seja só eu que ache. As pessoas gostam e vão ter com ele, e isso vai-lhe abrindo portas, votos, crescimento na campanha, o que não quer de maneira nenhuma dizer que ele tenha já a estrutura, o potencial, o alcance do que é ser Presidente da República. É uma coisa que tem sido paradoxalmente pouco discutida, a responsabilidade que envolve, a necessidade indispensável de critério, de conhecimento do poder, da violência que pode ser o poder dos que o exercem, dos que o combatem, da máquina administrativa do Estado. Acha que nesta fase da vida do país as pessoas pensam nisso na hora do voto? Será que este candidato será um bom Presidente da República? Talvez não pensem com as palavras com que eu mobilei aquilo que eu entendo que é indispensável. Mas acho que vai haver surpresas e não é só esta incerteza continuar. Já vou ao Dr. Marcos Mendes. Não é só esta incerteza. Pode haver, de repente, na cabine de voto, aquela coisa que às vezes que é uma mistura do voto útil com, afinal, não é quem eu estava a dizer que ia votar, é outro. O Dr. Marcos Mendes começou a descer, a meu ver, posso estar enganada, fruto de não ter sido capaz de responder a uma difamação e a apresentação de uma quantidade de dúvidas nunca fundamentadas que lhe foram disparadas por Gouveia e Melo, o que encantou muito dos nossos colegas comentadores, embora não se perceba onde é que está a lógica
política de acusações não fundamentadas, das quais Marcos Mendes não se defendeu, de que é que ele tinha que se defender e Mas não como. acha que da parte de Marcos Mendes houve uma obsessão pelo Almirante? Quando Não houve opção, houve uma opção pelo adversário. Mas no sentido estratégico de campanha, ou seja, devia ter estado mais atento a Coutinho Figueiredo do que ao Almirante Gouveia Melo. Não, naquela altura, estamos a falar já... Coutinho Figueiredo é que lhe come o eleitorado a Marcos Mendes. Eu sei, mas eu estou a falar numa altura em que Coutinho de Figueiredo era apenas mais um candidato do qual ninguém em Portugal diria que talvez passasse à segunda volta, coisa que eu ainda hoje Embora acho o próprio que sempre acontece. disse. O próprio sempre o disse. É que o nosso amigo Ricardo Costa, por acaso, há vários meses que diz que o Coutinho era o grande problema de Marcos Mendes. Não, mas isso é agora, na altura em que Marcos Mendes foi objeto de difamação e de suspeitas não confirmadas e nunca concretizadas. Nessa altura, Coutinho de Figueiredo era apenas mais um, não estava ainda, não sei se o Ricardo já dizia nessa altura, mas não sei se contava tanto não achava que chegasse a possibilidade de Coutinho. Sim, não, isso não. E portanto era natural que Marcos Mendes politicamente se ocupasse mais de um eleitorado do qual, nesta mesma mesa e em todas as mesas televisivas, eu ouvi na primavera de 2025 dizer que ele ganhava a primeira volta. Até porque não sabia bem o que é que o Almirante era, se era mais hoje. PSD. E sabe hoje. Quer dizer, ele num dos últimos debates assumiu-se claramente como PS. E disse que ele era não, uma... E depois veio Zé Luís Carneiro. Não, Zé Luís Carneiro até lhe veio dizer, veio-lhe tirar o cartão quase. Não, coisa exatamente. Nós não sabemos porque é que ele é socialista. Mas eu gostava de deixar aqui que não percebo porque é que Marcos Mendes teria que se ter defendido. Pronto. E foi aí que ele começou a descer de facto. Miguel, de uma forma relativamente simples e se calhar não devia simplificar, porque nós ainda continuamos a olhar muito para hemisfério esquerdo e hemisfério centro-direita, se calhar as coisas, e se calhar não ajuda nada à leitura. Mas a verdade é que o discurso do voto útil foi ganhando de tração quase como uma lei da gravidade à esquerda, e António José Seguro parece estar a beneficiar disso, enquanto no hemisfério que é maior, portanto não é o hemisfério, a área política claramente maior hoje, que vai do centro-direita até à direita mais dura, o discurso do voto útil não parece sequer haver espaço, não entra na campanha. Bem, a meu ver é por causa da fragilidade da candidatura de Marcos Mendes. Eu acho que isso ajuda a explicar a eficácia do apelo ao voto útil que Marcos Mendes tentou, no início tentou, agora já teve que se deixar disso por estar a lutar pela sobrevivência e, portanto, essa lógica já não existe. E há pouco falávamos de Coutinho de Figueiredo, a meu ver, esta ascensão deve-se também à vulnerabilidade e às fragilidades da candidatura de Marcos Mendes. Se falamos que o Marcos Mendes tinha apenas o universo eleitoral, acho que isso ninguém duvida. O universo eleitoral de Marcos Mendes era apenas o PSD e o CDS, não vai além disso. Sim. A Iniciativa Liberal está muito bem segurada por esse é o maior espaço, pelo menos quando olhamos para as legislativas de maio, não é? É o maior espaço, mas Coutinho Figueiredo precisava de crescer para o PSD e para o CDS. Como? 1.900.000 votos. São muitos votos, mas apesar de tudo, Marcos Mendes não conseguia ir além daquele espaço. Esse espaço estava longe de estar dominado por Marcos Mendes e à medida que começaram as vulnerabilidades da campanha, tanto pelos ataques do Almirante Gouveia Melo, mas também porque Marcos Mendes revelou que não tinha uma estratégia de campanha bem afinada no início. Eu chamei a atenção para isso várias vezes aqui neste estúdio. Marcos Mendes pensou que podia fazer uma campanha como o Marcelo fez em 2015. Que era não falar sobre nenhuma das questões substantivas da política do país. O país já não é esse. Mas Marcos Mendes vinha a dizer, não... E ele também não é Marcelo. O Presidente... Não só estou a dizer, aqui a ideia de que o Presidente não governa. O Presidente não governa, e o Presidente não governa. Então se fazem uma pergunta sobre a saúde, eu não tenho que responder, porque o Presidente não governa. Fazem uma pergunta sobre a Segurança Nacional, eu não respondo, porque o Presidente não governa. Bem, a campanha atropelou. Porque todos os outros candidatos foram a jogo e começaram a falar... Apesar de tudo, acho que há aí uma diferença entre Marcos Mendes e António José Seguro. Não, António José Seguro é o caso à parte. Estamos agora a falar da direita. Marcos Mendes concretizou um bocadinho mais. António José Seguro é eu sei do que é que estávamos a falar, mas apesar de tudo, Marcos Mendes concretizou um bocadinho mais. António José Seguro não consegue concretizar nada a propósito de nada. Estamos a falar de um caso extremo que é António José Seguro. Agora estamos a falar à direita e a luta à direita. A luta à direita depois, em Coutinho Figueiredo fez exatamente o oposto. Só para falar com o Henrique sobre o António José Seguro. Coutinho Figueiredo, mas não é verdade. Nós somos incapazes de reter algo numa frase. Enfim, num discurso de António José Seguro é difícil pegar numa frase substantiva. Ou seja, mas está bem lançada. Não seja um gajo claro por outras razões. Mas para não fugirmos do assunto. Ele tem razão, fugirmos do assunto. Sim. As vulnerabilidades de Marcos Mendes tornaram a eficácia do apelo ao voto útil nula, ao ponto de agora a campanha de Coutinho Figueiredo ridicularizar isso. Então vamos lá ver se o voto útil não é em Coutinho Figueiredo e Marcos Mendes, se calhar, tem que sair do caminho para a direita ter um candidato
e um Presidente da República. Tem um lado Se não é divertido. António José Seguro que vai com Ventura e ganha António José Seguro. Portanto, agora até já se ridiculariza isso. A meu ver, Marcos Mendes pensou mal a estratégia da campanha, com essa abordagem, foi atropelado por toda a gente, foi atropelado pela campanha, depois agora andar a discutir coisas até os detalhes mais ínfimos, diz coisas até absurdas, que como Presidente vai andar a ajudar a negociar orçamentos. Não cabe a um Presidente. Isso é que não cabe a um Presidente. Andar a negociar orçamentos entre a oposição e o Governo, por amor de Deus. Mas pronto, ele tem uma má início estratégico e depois acontece-lhe que não são as acusações e difamações. Eu aí discordo, não são difamações. O estilo do Almirante Gouveia e Melo é péssimo. E acho que caiu mal no eleitorado. Gouveia e Melo também se autodestruiu. Miguel. Mas a questão não são difamações. Maria João, eu peço imensa desculpa. Não Então sei, já foi falei o quê? sobre Mas isso aqui. diga-me qual é a palavra. É o passado profissional de Marcos Mendes que pode não encaixar nas preferências que as pessoas têm para um Presidente da República, na medida em que aquilo que Marcos Mendes andou a fazer, e não vale a pena ter nenhuma ilusão sobre isso, andou ali nos interstícios, a gente tem aquela expressão que é o facilitador de negócio, não há nenhum problema de ilegalidade. Mas ele não foi destinado uma vida anda ali nos inteira. interstícios da obtenção de um privilégio que os portugueses comuns não têm por acesso a determinados mecanismos de decisão e de poder que ele obteve no decurso de uma carreira política. Acresce ainda que esquecemos de uma coisa. É que ao contrário de Coutinho Figueiredo, de André Ventura, até de António José Seguro, e realmente o estreante aqui é Gouveia e Melo, mas Marcos Mendes, qual foi a última vez em que ele fez uma campanha eleitoral nacional em que ele era o candidato? Candidato a Primeiro-Ministro? Foi. Candidato a Presidente da República? Não foi. Todos os outros, a começar por André Ventura e Coutinho Figueiredo, estão uns veteranos de campanhas eleitorais. Pode-se dizer que Marcos Mendes tem muita experiência política que os outros dois não têm. André Ventura e Coutinho Figueiredo não têm. Mas de campanhas eleitorais, eles têm muito mais do que Marcos Mendes. E é muito diferente estar ao lado de Cavaco Silva, estar ao lado de Durão Barroso numa campanha eleitoral, como eu já tive, em campanhas eleitorais ao lado de Passos Coelho. Ninguém me liga. Está toda a gente a olhar para o candidato principal. Do que ser o Coutinho Figueiredo foi a liderar a Iniciativa Liberal, partido pequenino, não interessa, mas foi crescendo. Mas houve várias eleições que ele teve de as fazer, e depois André Ventura, que se tornou um campeão das campanhas eleitorais. A Maria João estava a dizer que o Coutinho Figueiredo é muito forte no contacto pessoal. Pois é. André Ventura também é, já muito agora. mais. Não, mas isso, André Ventura mas isso também é evidente. E Marcos Não, é Mendes? evidente, é Não, melhor que não é. Marcos Mendes não é. Não, e o Seguro também não. E o Almirante Gouveia e Melo também não é. Sim. Portanto, esta coisa de acharmos que as pessoas têm uma afabilidade natural, não é afabilidade natural, é treino. É treino. Os políticos ganham experiência a lidar com as pessoas nos mercados, no norte, no sul, em circunstâncias inusitadas. Já têm muitos mecanismos mentais enquanto são surpreendidos por alguém responder imediatamente. Quem é inexperiente, às vezes apanhado de surpresa, as câmaras apanham, o embaraço. Com o Coutinho Figueiredo e com o Ventura já não acontece. E com o Marcos Mendes acontece. E depois também estamos aqui a falar do aspecto que também é importante, se calhar, nestas coisas. É que apesar do país estar envelhecido, e portanto as preferências eleitorais dos mais velhos é que contam, não a dos mais jovens, os mais velhos, em Portugal e nas outras sociedades é assim, gostam de se ver como jovens. E portanto também, se calhar, quando têm candidatos, Coutinho Figueiredo não é jovem, mas está a fazer uma campanha como se fosse jovem. Exatamente. E André Ventura Exatamente. tem idade para ser filho de Marcos Mendes. E portanto, essas coisas também contam. Marcos Mendes aparece... Não, André Ventura é muito mais novo do que parece. André Ventura deve ter 42 anos. Sim. 43. 43. Portanto, tem idade para ser filho de Marcos Mendes. Marcos Tem idade Mendes para tem ser... 68, é. Pronto, então tem idade para ser Tem pai dele. 25 anos mais. Daqui a pouco Ventura tem idade para ser filho do Coutinho Figueiredo. Tem idade para ser meu filho. Pronto. Às vezes esquecemos que ele Que é que eu bastante penso novo. assim? Portanto, eles têm tentado projetar uma ideia de energia, de dinamismo, que casa muito mais, associa-se muito mais às sou teu campanhas de redes sociais, que são muito importantes hoje em dia, do que Marcos Mendes ou António José Deixa-me Seguro, que passar têm redes sociais. deixa passar ao Henrique Monteiro sobre a questão do António José Seguro, que já se falou aqui, quer dizer, o António José Seguro quer dizer, impôs no Partido Socialista como candidato, foi difícil, mas parece que há uma união, pelo menos dos costistas já, e de todos os outros, mas há vários, já há vários costistas que... Duarte Cordeiro, Ana Catarina Mendes e muitos outros que É mais importante. finalmente reconhecem o Seguro, não o candidato que eles queriam, mas um candidato que pode ganhar. Mas eu acho Pode que... passar à segunda volta melhor. Quer dizer, vamos lá ver, se me perguntarem assim, António, eu sou amigo do António José Seguro e já disse, já escrevi e tudo, que para mim é o candidato que melhor preenche as possibilidades. A gente também tem que ver em que eleições é que estamos. Eu cobri todos
as presenciais. Também. E nós tivemos Só não cobriste as do Américo Tomás. Não, as do Américo Tomás foram a campanha eleito no Parlamento. A gente tem que explicar aos novos. Aos novos, O Américo Tomás foi eleito no Parlamento. A piada saiu rápida demais. Coitado do Henrique. Não, Henrique, vá. Não interessa. Vamos nos concentrar nestes tempos. Exatamente. E Anes tinha, na primeira eleição, o apoio do PS, do PSD e do CDS. Na segunda, tinha da esquerda toda, menos a franja do PS, muito soarista, e o próprio Soares, que não o apoiava. Depois, a seguir, tivemos uma luta brutal entre Soares e Freitas, em que Soares ganhou à segunda volta, à Freitas do Amaral, por uma margem de 145 mil votos, era uma coisa muito pequena. Depois tivemos Sampaio contra Cavaco. Depois tivemos Cavaco, que já sabia à partida que ia ser presidente, e depois Marcelo, que também já sabia à partida que ia ser presidente. Tu olhas para estes nomes todos, e à exceção de Anes, que era um herói de 25 de novembro, e que fez um segundo mandato, que ele hoje deve estar arrependido. É arrependidíssimo. Arrependidíssimo, porque fez um segundo mandato péssimo. Tu vês a qualidade dos outros candidatos, incluindo os que ganharam, os que perderam e isto tudo, e comparas com os candidatos atuais, e não tem nada a ver. E o mundo também não tem. O mundo também não, São claro. as duas coisas. Ainda assim, tu achas que o António José Seguro é o que reúne melhores condições? Sim, porque... Essa conclusão aí, Henrique, é que é forçada. Não, eu sei que... Estamos todos de acordo com o premissa. Não, vocês estão todos de acordo. Eu posso só dizer uma coisa. Vocês estão todos de acordo com o António Costa. O Henrique diz que são todos maus, mas ainda assim o António José Seguro... Costa, ou o Miguel Morgado, estás de acordo com o António Costa. O Seguro, quando ganhou ao Passos Coelho, as europeias, ganhou com mais 3%, e o Costa disse, é pouquinho. Depois concorreu contra ele e perdeu. Portanto, eu não seria tão afirmativo a dizer que ele não consegue ganhar eleições. Eu vou explicar em que é que eu sou afirmativo. Agora, eu acho que nem todos... Eu acho que a questão do carisma, para mim, é uma questão muito importante e tal. Estou de acordo com a Maria João Avilés e também com o Miguel Morgado, que diz que a presença do Coutrinho é bestial. Também estou de acordo com ela. Eu não disse que era bestial. Não, disseste que era muito empático. Empático não é bestial. Está bem, pronto, está bem. Põe bestial, põe empático. Se quiseres implicar com tudo, a gente passa aqui a noite. Não foi Disseste que até podia ser um pouco convencido, mas que só tu a que pensavas, não é só o teu. Também penso. E, portanto, não acho que seja uma questão de mal feitio teu. Pode ser de mal feitio dos dois. Agora, e acho que, de facto, nisso ele é melhor do que o Seguro. Mas eu não é isso que eu quero num presidente. Eu não quero quer dizer, se eu quiser um presidente para ser popular e tirar selfies, já tivemos a experiência. Mas então Seguro seria um bom presidente da República porquê? Porque é uma pessoa que sabe fazer consensos. Porque é uma pessoa que sabe avançar sozinho. Porque é uma pessoa que sabe não estar, afastar-se, quando as coisas que lhe dizem respeito, no caso do Partido Socialista, ele nunca teve nada com Sócrates. Nem depois com o governo da Geringonça. E o Marcos Mendes não reúne essas... O Marcos Mendes não reúne essas condições. Nas listas do Sócrates. Eu acho que o Marcos Mendes... Isso é verdade. Ele foi deputado nas listas do Sócrates em 2011. Não, foi deputado, mas nunca foi mais do que isso. Está bem. Não, peço imensa desculpa. Ele era ministro antes. Ao contrário dos restantes aqui nesta mesa, eu sou militante de um partido. Eu sei como é que são as listas dos partidos. É no PS e no PSD, se está em desacordo com o líder... Ou o líder nos limpa das listas, ou nós dizemos ao líder... O Sócrates nunca tinha sido líder. Desculpa lá. É só para dizer que isso é típico de Seguro. É típico de Seguro. Não foi capaz de tomar uma decisão com Sócrates. Não foi capaz de tomar uma decisão com Sócrates. Mas na altura... Henrique, e isso revelou-se depois... Estás a exagerar imenso e estás com medo de Seguro, que ele está só a reagir ao Seguro. Henrique, eu só quero dizer isto. E ele não fez com Sócrates, como depois, quando era líder da oposição, em 2013, quando teve que ir a jogo... Ele cedeu aos secretistas no PS e cedeu a Mário Soares. E foi por isso que ele nunca foi Primeiro-Ministro. Bem, mas agora não ouvimos o António. Mas deixa-me só acabar, que eu fui interrompido brutalmente pelo Miguel Morgado. Atropelado mesmo. Atropelado e não disse nada. Não, a pergunta era se o Marcos Mendes também não reunia algumas dessas condições. Eu queria dizer isso, é que eu acho que... Vamos lá ver. Tem que acabar. Não pode. A ideia que eu tenho é esta. Ventura eu ponho fora e acho que ele perde como qualquer um na segunda volta, acho que estamos todos de acordo. Ele é bom em campanhas, é isso tudo, mas pronto, acabou. Depois temos os outros 4. Eu acho que dos outros 4 há 2 pessoas com condições boas para serem Presidentes da República, que é Marcos Mendes e António José Seguro. Portanto, eu não digo que o Marcos Mendes não é bom. Já viste o que é que os dois chamam em eleitorado? Isto, já vi o que é que os dois chamam em eleitorado. Historicamente, o candidato do PS e do PSD juntos vão ter a votação mais baixa de sempre. É verdade. Sempre. Mas houve. Atenção,
parece Tá bem, neste mas momento, isso calma, não me neste faz- momento, isso não me pode faz ainda lá- mudar. isso não me altera Não, mas é a um apreciação. sinal Claro que é um importante. sinal, É um isso aí eu sinal estou de acordo importante. contigo. Mas Mas que isso não sinal? altera a apreciação que eu tenho sobre eles. É um sinal fortíssimo. É um sinal Tá bem, mas não fortíssimo. altera a apreciação que se tem sobre os homens, quer dizer... Era isso que eu estava a dizer. Não, não altera. Bom, É isso e que eu estava a portanto, o que eu quero dizer é isto. Acho que Marcos Mendes também daria um Presidente da República, digamos, confiável. Agora vocês perguntam, então e Coutinho e Gouveia e Melo? Eu não acho, ao contrário do que muita gente disse, que Gouveia e Melo não seja democrata ou seja um perigo para a democracia. O problema não é esse. O problema é a gente lembrar-se do segundo mandato do Yanes. E o problema é, quem não tem ramificações verdadeiras pelo país, pelo Parlamento, pelas câmaras, por aqui e por ali, tenta fazer essas ramificações a partir de lei. Claro. E isso é que é o perigo. Verdade, Digamos, verdade. a questão que se pode pôr, sobretudo em relação ao Gouveia e Melo, porque É essa. ele não tem nada. Mas colocarias também, o mesmo tema para o Coutinho Figueiredo? eu ponho o mesmo tema, porque o Coutinho de Figueiredo, salvo erro, tem 8 deputados, ou 10, ou não sei quantos é que tem, mas não interessa. Não chega a uma dúzia. E depois não tem câmaras, não tem nada, quer dizer, não tem rede. Não tem rede, quer dizer, tem muito pouca rede. Mas Marcelo tinha câmaras, Marcelo tinha partido. Marcelo tinha o PSD, fez o que ele queria. Tinha o PSD de Passos Coelho, tinha o PSD de Rui Rio, devem estar a brincar. Não, mas tinha um PSD. Mas conhecia- Marcelo não teve Não, o PSD de Miguel. Passos Coelho. Miguel era Marcelo não nacional. teve o PSD de Rui Rio. Miguel. Marcelo não teve o PSD de Era Rui Rio. nacional. Miguel, conhecia o país melhor do que qualquer pessoa. Miguel, Então pronto, estamos a falar das bocadinho de pessoas, ordem. então. Não, Maria João, era peço imensa nacional. desculpa. Não, mas isso era nacional. Efetivamente Não, falou. aí não tens razão. Miguel, não Ele tens chegava a todo razão. lado. Tu, quando... Ele era Não tem essa nacional, estrutura, Mas chegava a todo lado. Mas E não porquê? era só isso, Porque então era uma o seguro pessoa toda a gente dizia. diferente. O seguro não tem o mas chegava a PS. todo lado. Afinal tinha. Marcelo tinha um domínio Quem não tem o PS são aqueles barões. do tecido nacional. Todos ao mesmo partido tempo grande. não se vai conseguir Não perceber. precisava de estrutura penhonse. Vamos ao António Deixa-me só dizer ao Miguel uma coisa. Aliás, se calhar até tinha precisado de Ó, Ricardo. Deixa-me ir ao António Gomes, que ainda não Bem, falou. mas o António, depois o António Gomes fala o resto do programa. Henrique. Deixa-me só dizer isto ao Miguel Morgado. Toda a gente dizia aqui há um ano, ou há 6 meses, que o seguro não tinha o PS. E eu sempre disse, o Ricardo e o Bernardo sabem que ele tinha o PS todo. Quem ele não tinha era aquela meia dúzia de barões que são infiltrados do trotskismo e do não sei quantesismo. Acho que não são só esses. Epá, mas a maioria eram Tem o Presidente do desses. Conselho Europeu. A maioria Exatamente. eram Tem o Presidente do Não é um Conselho Europeu com ele. infiltrado. Não sei. Não, eu sei que não tem. Então, Eu sei que não Vamos tem. ao António. Então Vamos ao vocês António. sabem mais que eu, pá, e eu rendo-me porque Henrique, vocês sabem o que é que António pensa. Gomes, O faz Passos sentido- Coelho, o António Miguel não Costa. tem. Faz sentido, Claro que uma não campanha, faz sentido uma campanha ficar tão abalada com uma sondagem como esta que tem saído todos os dias, esta tracking poll, e se estes números espelham de facto o que se está a passar? Explica-nos um bocadinho o impacto desta tracking poll. Eu não acho que seja só a tracking poll. Quer dizer, é a única que está na rua, mais vão sair, mas mais vão ser publicadas. Mas eu acho que há uma singularidade nestas eleições e se vocês me derem uns minutos, o Henrique deu-me o sei se resto estou, do programa. não sei se estou. O Henrique disse que eu podia falar o António, resto do pode falar programa. Portanto, fala o resto do programa todo. Normalmente as 23 pessoas quando me minutos. encontram, e tu não fizeste isto, normalmente as pessoas quando me encontram a pergunta que me fazem, então quem vai ganhar? Ah, pois é, tem exatamente. Pronto. E o que me têm perguntado mais nos últimos dias é, então entre quem é que eu devo votar? Isto leva-me a uma coisa que é, eu tenho uma estranha previsão, ousada, é certo, com um fator de risco, não devia estar aqui a fazer previsões nenhumas, mas até vou usar uma pequena metáfora. Um filme. O eleitorado português está a ver um filme, e esse filme consiste em 5 personagens que são levadas à porta de um castelo antigo, e está lá um mestre de cerimónias e diz, amigos, entrem, lá dentro há uma sala onde está o tesouro. Os 2 primeiros a chegarem ao pé do tesouro dividem-no entre si e os outros, infelizmente, perdem. E, portanto, o filme começa com os 5 que entram lá para dentro. Um vai para a esquerda, outro para a direita, uns empurram-se, umas cacetadas e vão por ali fora. E nós somos os espectadores, estamos a ver o filme. Em filmes deste género, nós, a partir de uma determinada altura, começamos a querer que alguém ganhe. Isto é, que alguém consiga. Epá, olha, este enganou-se na sala, isto é um beco sem saída, este já foi. Aquele ali abriu uma gaveta, porque o realizador faz uma imagem de uma gaveta, abre uma gaveta, tira qualquer coisa e sorri. E nós continuamos nesta angústia, mas há um momento nesta angústia em que nós começamos a fazer escolhas. Nós próprios. Nós próprios. seja, É como o estar a próprio ver. eleitorado Eu começa a podia fazer. usar outra metáfora de um thriller. Estamos a ver um thriller e nós queremos muito descobrir, afinal, quem é o assassino. Isto é, quem é que é o responsável por qualquer coisa. Aqui acontece a mesma coisa. Esta indefinição não é normal para o nosso processo mental. Nós, sejamos consumidores, eleitores, nós temos tendência para afunilar. Nós precisamos de afunilar. E por isso é que as pessoas me perguntam, então, entre quem é que eu devo votar? Isto é, quem é que vai ficar fora ou dentro
muito em breve. E daí eu faço uma previsão ousada, porque não vou dizer quem, mas digo que os próximos dias vão servir para que as pessoas encontrem o conforto de uma diminuição das escolhas. O que quer dizer... que nos próximos dias as escolhas vão afunilar de certa forma? Invariavelmente. Quer dizer, é a minha opinião. Eu disse que era ousado, não forçosamente que não provável. quer dizer voto útil, são coisas diferentes. Não, são coisas completamente diferentes, porque eu acho que as pessoas vão procurar uma outra coisa, que se chama a utilidade do voto, que é ligeiramente parecido com o voto útil, mas é uma coisa um bocadinho diferente. O voto útil tem um propósito, a utilidade do voto é: o meu voto serve para quê? E, portanto, há uma procura de... O que quer dizer que eu vou fazer uma previsão, sem saber quem, mas vou dizer, nos próximos dias, acho que de 5, 3 vão ter que forçosamente descolar. Entende? Descolar. Ou seja, há 2 que vão ficar para trás. Mas não sei quem. Quer dizer, podemos começar agora aqui a teorizar quem é que tem mais resistência. Então vamos girar ao contrário. Deixa-me fazer a pergunta, que é: quem é dos 5, quem é o que tem mais hipóteses de ficar lá em cima? Eu para já diria André Ventura. Claro, eu também concordo. E já vou explicar porque é que eu acho que André... o que tem menos potencial... Não, o que tem menos potencial de descida. Exatamente. Vamos lá ver. André Ventura tem um eleitorado que está razoavelmente blindado. Tem um desafio novo, que é, aparentemente, que o TRI, nos dados das sondagens, pode, num segmento de eleitorado que apoia os mais jovens, poderá estar agora, nesta fase, a desafiar, vamos lhe chamar a hegemonia de André Ventura, mas André Ventura tem aqui um fator importante que se resume mais ou menos que é o voto do imigrante também. Que é o voto do imigrante. Estamos a falar de 350 mil votos nas eleições legislativas. Dos portugueses imigrantes. Os que estão fora do círculo nacional. Mas é voto nos consulados, não é voto de correspondência. Está bem, mas pensa, faz contas comigo. A frequência será mais pequena. Faz as contas comigo. Foram 350 mil. Vamos dar de barato que sabemos que há uma diferença sempre, há uma perda nas eleições presidenciais versus as eleições legislativas. 500, 600 mil. A melhor altura em que isto se viu foi em 2015, 2016, nas legislativas e presidenciais. Houve ali uma diferença. Já sabemos que as segundas voltas não contam, porque há sempre muito menos a participar. Claro. Ora bem, mesmo que, dando de barato esta descida de 350 mil votantes no círculo lá fora, a verdade é que André Ventura, ou Chega, nesse caso, teve um ganho de 36 mil votos. Vamos supor que ele consegue manter uma diferença positiva de 30 mil. E atenção, que apesar de Coutrinho estar bem cá, eu não sei se Coutrinho chega a este eleitorado da mesma maneira. É o que eu acho. Pronto, lá fora, estes 30 mil votos, se votarem 5 milhões e 200, estamos a falar, que é a minha estimativa, já vos explico porquê, estamos a falar dele ter um ganho que pode variar entre 0,4 e 0,8, em vantagem dele. E ele só precisa de manter exatamente aquilo que tinha. Portanto, eu a isto confiro uma vantagem que Ventura tem, independentemente de ser desafiado pelos votos de Coutrinho, e depois aquilo que nós acreditamos e que as sondagens nos têm dito, que é a resiliência na manutenção da sua base eleitoral. Portanto, respondendo à tua pergunta... Mas Mendes também, desculpa, mas o Mendes também não vai buscar muito voto imigrante por causa da força do PSD de ter segurado as comunidades? Sim, mas a verdade é que o Chega venceu nos Não venceu, mas estou a dizer menos relativamente aos outros, porque se há 2 lugares... É igual, eu estou a assumir que tanto a AD como PS mantêm as posições relativas. O que eu estou só a isolar não é a totalidade do voto em André Ventura. É o ganho que ele tem versus os outros. Portanto, tu achas que, apesar de poder perder nos jovens, o André Ventura tem vantagens suficientes para ser vantagens numéricas se fizer esta fixação. Menos riscos tem de cair. Neste momento é. Então, e, portanto, eu acho que há um que chega ao tesouro. Para usar a tua metáfora. Por isso a corrida é até ver, as nossas sondagens têm indicado neste sentido. Agora, atenção, pergunta do Bernardo. Agora a sua pergunta. Mas a pergunta dele é... Deixa o António falar, pá. Estou sempre a interromper. A pergunta do Bernardo foi: qual é o efeito das sondagens? Eu acho que as sondagens jogam um papel muito importante nestas eleições. Porque é na procura... Por isso é que as pessoas me perguntam a mim. É procurar... É como no filme. Nós estamos a ver o filme e estamos a procurar pistas que o realizador nos dê, no sentido de perceber quem é que vai chegar à sala do tesouro. As sondagens são as pistas. As sondagens são algumas destas pistas. Não é os números que elas têm. É também a percepção que as pessoas têm sobre as sondagens. As pessoas, por vezes, sai um número. Mas as pessoas no dia a seguir, a mim, nem sempre dizem exatamente o que aquele número diz. Fulano subiu ou fulano desceu. Aparenta. Não sei se vocês têm sentido isto, mas o mais normal que as pessoas nos têm hoje em dia, mais dizem, então já viste, parece qualquer coisa que está a acontecer. Ou está a subir, ou está a descer. Parece que o seguro está... Não, mas o Marcos Mendes... Nessa lógica, as sondagens estão... As sondagens vão ter um papel muito... Marcos Mendes. E parece que ele pode estar a cair ou não. Eu acho que pode estar a cair, mas vou voltar. Aí é uma outra questão, que é...
independente. Eu não disse quem é que são os dois que eu acredito que se podem esvaziar. Eu digo é que esse fator existe. Então quem são os dois? Mas não tenho. Eu não quero porque eu não sei. O que eu acho é que isto é um processo bastante. É como nós vamos a uma loja, vamos comprar queremos comprar umas calças, põem lá 5 pares de calças. E nós, quando põem o terceiro ou o quarto, já começamos a dizer: não me traga para aqui tantas calças que eu não sei qual é, já nem sei qual é que é levar. Então vamos embora. Portanto, há um modelo. Aliás, há PhD, há estudos científicos sobre o processo de decisão de escolha do consumidor. E tem que se simplificar. Mas olhando para a estratégia de Marcos Mendes, achas que está a ser bem conseguida? Eu não vou avaliar Marcos Mendes pela estratégia, vou-te dizer outra coisa, que é... Marcos Mendes é um bocadinho como a televisão. O anúncio precoce do seu fim parece-me exagerado. E porquê? Porque, precisamente como eu disse, a base que ele tem 1.900.000 votos. 1.900.000 votos dá-lhe confortavelmente. Já sabemos que ele não está a fazê-lo. Agora, olhamos para Cotrim. Cotrim, se usasse a base exclusiva da IEL, estamos a falar de 300.000. Ora, os 18 que lhe estão... dar um salto. Espera, os 18 que lhe estão a dar agora, para uma participação de 5 milhões e 200, são quase 900.000. Portanto, Cotrim simbolicamente pode reclamar para ele 600.000 votos. Isto tem um fator de significado. Onde é que ele os foi buscar? Já sabemos que pode ter ido buscar um bocado ao Chega, mas como diz o Miguel, most probably, mais provável, é que tenha sido a AD. O que significa que há aqui uma disputa sobre estes territórios. E agora o que é que nós nos apercebemos? E agora sim, taticamente, Cotrim parece querer disputar um território da base AD, onde teoricamente menos é mais forte que o eleitorado mais velho, e porventura o próprio... Portanto, é nos mais velhos que nós vemos mais ações de campanha hoje em dia, que têm uma característica singular, que é os mais velhos são mais militantes em ir votar. E eu chamo-vos a atenção para uma coisa que é, dia 18 vai chover no país, atenção, vocês podem achar que não tem influência nenhuma. Se quiser ir à praia este fim de semana. Não, eu sei o que é que estou a falar, porque um dia de grande chuva, de vez em quando, um dia de grande chuva é terrível para umas eleições. Traz grandes transtornos e gera imprevisibilidade. Porque as pessoas, nas sondagens, manifestam uma intenção, nas eleições concretizam-na. E entre a intenção e a concretização, e já sabemos que o eleitorado mais jovem tem mais tendência para encontrar fatores de expressão. Portanto, um dia de chuva não beneficia a mobilização do eleitorado mais jovem. Ponto final do parágrafo. Logo, só para terminar, portanto, Marcos Mendes, muito cedo, francamente, muito cedo para esse anúncio, mas eu acho que as pessoas vão sentir necessidade nos próximos dias, seja por via das sondagens, seja por via do próprio comentário que estamos aqui a fazer, começar a fazer escolhas. E eu acrescentaria um ponto interessante, que é este. Se o primeiro passar com 22 e o segundo com 20, os dois somados dão 42. Vamos dar de barato 44. Com 44 sobram 56% dos restantes votos. É o maior desperdício de votos da história das eleições em Portugal. Vão ser recuperados na segunda volta. Espera, mas são objetivamente perdidos porque são pessoas que votaram em alguém que não passa. Não passa. Claro. E isso significa que o voto útil, por isso é que eu vou recuperar aquele conceito que falei há bocadinho, que é não o voto útil, mas a utilidade do voto. E eu acho que a utilidade do voto, compaginado com isto que é, são 5 pares de calças, são 5 pessoas em quem eu posso votar. Eu quero que me ajudem no processo de escolha para que o meu voto tenha utilidade. Claro. E não se esqueçam, não há círculos, ou seja, todos os votos, há um único círculo, todos os votos contam da mesma maneira. Voto clássico voto de Porto Alegre, que só serve para eleger dois partidos. Não dá imenso voto perdido, ali não há nenhum voto perdido. Contam todos. Deixa-me só perguntar aqui a Maria João. Conta tanto como um voto de Lisboa. Falavas também da questão da mobilização e já agora pergunto, a Maria João acha que houve mobilização desde a primeira hora da parte do PSD em relação a Marcos Mendes? Não acho. Não houve nem mobilização, para o meu grande espanto, porque é uma grande máquina o PSD. Não houve nem mobilização, nem energia, nem vitalidade e talvez não muito empenho, nem de organização. Não vemos passos. Hoje vimos Santana Lopes. Passos nunca hoje estivemos para ver. Sim, está bem. Mas hoje, deixa-me só dar-lhe alguns exemplos. Nunca estivemos para ver. Vimos Santana Lopes hoje a fazer um grande elogio a António José Seguro. Ele não gosta do Marcos Mendes. Eu já o ouvi também. Ele Rui Rio está com o Almirante Gouveia Mel. Mandatário. Eu já vi. Exato. Luís Filipe Menezes não conseguiu encher uma sala com mais de 80 pessoas. No Porto, para Luís Marcos Mendes. Eu estou espantada como observadora do PSD desde sempre, até com uma certa desorganização. Pois. O PSD de antes enchia as salas e as praças que quisesse, enchia com vitalidade, com alegria, com energia, com empenho, com tudo. Não está a encher, portanto eu não percebo se de facto o não empenho da maioria ou mesmo de uma grande parte da AD não quer
não quer aquele candidato e, portanto, não vai e desobedece ao partido, ou se a máquina está mais emperrada, as pessoas mais velhas, mais desinteressadas. Agora, é de Ou facto... cansadas de eleições, por exemplo? Não. Quando se gosta de um candidato, não, eu sei, quando se gosta de um candidato, eu posso dizer qualquer coisa de António José Seguro só, ou não? Claro que pode, então. Não é isso, é porque... Se for bem dele, podes dizer. Não, está bem. Não, e queria também só, o António dizia que lhe perguntam muito, sabe, fazem sondagens, portanto, acham que sabe mais do que nós. Eu que não sei nada de nada... Hoje almocei num restaurante onde pelo menos 50% dos clientes que lá estavam me perguntaram quem é que vai ganhar. E depois, mas em quem é que a gente vota? Isso mesmo. Pela saúde dos meus filhos. Isso mesmo. Quem? Nunca Isso. aconteceu. Não. Houve coisas muito renhidas, não vale a pena só dizer o Freitas e o Soares, porque houve coisas muito renhidas. O Sampaio e o Cavaco? Exatamente, Sim, o Sampaio e o Cavaco. Nunca ninguém me perguntou em quem é que acha que eu vote. Aconteceu hoje num restaurante, uma coisa fantástica, do Seguro. Só um minuto só. Ao António antes. Acho que se pode estar a elaborar numa certa imagem desfocada do Seguro neste sentido. Confunde-se uma boa aparência que ele tem, as boas maneiras, etc., com uma certa serenidade e tal, com não ter, de facto, nenhuma ideia. Eu não retenho nenhuma ideia, não podia escrever um artigo sobre ele, e daí estou de acordo com o Miguel, mas deixe-me só dizer mais uma coisa. Temos Marcos Mendes tem várias. Só um minuto. Não tem, não. Deixa-me acabar o meu raciocínio. É só uma frase. É só uma frase. Não, é só uma frase. Confunde-se as boas maneiras e isto com... mas depois ele lá vai ter ideias e vai saber e vai... Por junto eu vi apresentar um papel datilografado a um candidato adversário com plano de saúde ou com qualquer coisa de saúde. E depois não tem capacidade de liderança. Nós estamos recordados de algumas, enfim, travessias políticas dele, que não foi só esta do deserto, em que não era um grande líder, não afrontou o partido dele, não, é uma pessoa um bocadinho receosa. A história do Mário Soares é verdadeira, que ele desmentiu. É verdadeira porque eu sei a contada que é verdadeira, por ele. Miguel, não, eu sei contada pelo Dr. Porquê que achas que Passos Coelho não apareceu ou não vai aparecer? Não sei. Se souberes alguma coisa. Ele não é candidato. Não, está bem, mas eu sei que ele não é candidato. Bem respondido. Não estou a perceber na campanha. Porque há muito quem fale dele. Aliás, até há candidatos que já se assumem como herdeiros do passismo. Quer dizer, Coutinho Figueiredo tem usado o nome de Passos Coelho várias vezes. E André Ventura também. E André Ventura também. Eu acho que quem não deve querer o apoio de Pedro Passos Coelho nesta campanha é Marcos Mendes. É Marcos Mendes, claro. Então... Porque eu tive com particular atenção às perguntas no debate, ou aos desafios dos debatentes de Marcos Mendes, quando se falava do legado de Pedro Passos Coelho ou da experiência governativa. Ele fugia daquilo como o diabo da cruz. Portanto, ele nunca teve nenhum interesse em defender o legado, mesmo quando os adversários diziam mentiras sobre o que se tinha passado. E ele tem a obrigação de saber distinguir a verdade e a mentira sobre o legado e sobre a experiência governativa. São duas coisas diferentes, mas estão ligadas. Eu vi André Ventura a defender Passos Coelho, Coutinho Figueiredo a defender vincadamente, e, portanto, os dois a reclamarem para si o apoio de Pedro Passos Coelho, faz todo o sentido. E até vi António José Seguro para se proteger a ele, quando diz, eu aprovei o orçamento de Pedro Passos Coelho. Sim, com responsabilidade. Ora, isso significa que Pedro Passos Coelho atuava também com responsabilidade. Marcos Mendes nem isto foi capaz de dizer. Então eu tenho que deduzir que ele não está interessado no apoio de Pedro Passos Coelho. E já agora, sobre Marcos Mendes e sobre a mobilização do PSD... Mas isso também não mostra algo sobre a cultura do partido, a cultura de poder do partido. Mas eu queria falar sobre a cultura de poder do partido. A questão da mobilização coloca-se não só nos termos do PSD, como o PS ser um grande partido nacional e, portanto, ter sempre militantes para encher salas, o ponto é muito mais grave do que esse. É que o PSD é poder. É poder. Faz toda a diferença. O PS é capaz de encher salas de ganhar câmaras que nunca mais acabam. E foi agora mesmo, não é? O PS, quando está no poder e tem muitas câmaras, enche salas sempre que quer. Quando está com 20% ou 22% no Parlamento e com meia dúzia de câmaras, e o José Luís Carneiro, se quiser encher uma salinha, também está cheio de dificuldades. Achas que Marcos Mendes pode estar a ser vítima de alguns ajustes de contas? Não. O PSD, nesta altura, tinha todas as condições para encher as salas que quisesse. E não o faz porque não quer? A quantidade de empregos que o Governo tem dado aos militantes do PSD nas câmaras da Administração Central. Não faz porque não quer? Achas que está... Não tem nada a ver com não querer.
Então, porque não entusiasma. Marcos Mendes nunca foi bem amado no PSD. Nunca foi. Mas nunca foi. António José Seguro é odiado pelos socratistas e pelos costistas. Também vocês estão com campaninhos quentes. Isto é óbvio. Basta falar. Óbvio. Alguns são comentadores da SIC Notícias, podem ir lá perguntar-lhes. Não há mistério nenhum aqui. É odiado. Não vale a pena medir as palavras. Pronto. Perfeitamente. Mas apesar de tudo, as lideranças do PS, vamos excluir Sócrates, que é um caso de polícia, mas as lideranças do PS não foram apoiar os adversários de António José Seguro. Neste caso temos Santana Lopes, que as pessoas esquecem, foi Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, não é coisa pouca. Claro. E ainda agora encabeçou uma candidatura do PSD à Câmara, ainda por cima, da Figueira da Foz. E foi lá dizer, e no fundo ele foi dizer, eu prefiro o Seguro. Foi o que ele foi dizer. E o Rui Rio está no outro. E Rui Rio, mandatário nacional. Mandatário nacional. Todos eles mediram e ponderaram muito bem o que estavam a fazer. E fizeram-no porquê? Porque estão zangados com Luís Montenegro? Ou porque já não gostam do PSD? Não. Santana Lopes adoraria ter sido o candidato presidencial do PSD, por exemplo. Sim. Estão a fazer isto por Marcos Mendes ser o candidato. Não vale a pena estarmos com paninhos quentes. É só falarem com as pessoas do PSD. Certo. Só perguntar uma coisa ao António Gomes, que é... Tu fizeste a base do estudo do terreno de uma sondagem, da primeira sondagem, já foi há muito tempo, mas que dava muito pouco ao Coutinho Figueiredo. Dava muito pouco, é? Ao Coutinho Figueiredo. Dava 3%. E de repente, sim, dava 5%. Depois com a distribuição, já são 5. 5, pronto. Foi antes dos debates e, portanto, não estou a pôr em causa... Aliás, a sondagem até foi criticada pelo Coutinho Figueiredo. Embora deve tê-lo ajudado muito. Mas a questão é... Não, é verdade. A questão é, o que é que explica... seja de partido 5 ou de partido 10, é bem diferente, a subida permanente de Coutinho Figueiredo até ao momento. Porque a estratégia que ele definiu foi eficaz e, de alguma forma, o eleitorado foi sensível à prestação televisiva dele nos debates, àquilo que é... Que até nem foi boa. Que até nem foi boa. A ação ele não esteve bem da comunicação nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais é um tema muito interessante que nós temos. Aí o crescimento dele é muito evidente. Mas há uma coisa sobre as redes sociais que é pouco dita e que eu acho que devia ser dita. As redes sociais são para os jovens, mas... Já não são só. E há pessoas reformadas que são hoje fãs das redes sociais. Do Facebook. Porque as redes sociais é uma porta, é uma janela aberta para o mundo. E, portanto, há muitas pessoas de 70 anos que gostam de ir e, portanto, tropeçam nestes conteúdos. Dito isto, dele e dos demais, não é isso que está em causa. Eu acho que, chegando agora... André Ventura e João Coutinho dominam as redes sociais. São os dois mais fortes. Os outros três são... Chegando a este ponto e com a intenção de voto que neste momento tem, é inequívoco que fez aqui um trajeto e um caminho eficaz. Deixa-me só dizer uma coisa, só num segundo, que é uma pergunta que eu tenho, mas que vocês seguramente percebem mais do assunto do que eu. E se os candidatos pedirem recontagem de votos? Mas porquê é que vão pedir? Porque a diferença pode ser mínima. Pois, a diferença pode ser muito pequena. É uma dúvida que eu tenho. Eu vou dar a resposta. Tem que se fazer a recontagem. Isso eu já sei, mas compagina-se com a segunda volta ao 8 de fevereiro. Mas não é obrigatório que seja 8 de fevereiro. Não. A lei não exige que seja 3 semanas depois. Porque vocês têm a noção de que existe uma certa... Ainda pode ir a 15 de fevereiro. O que o Presidente tem que tomar posse é no dia 9 de março. Isso é que... Mas perceberam porque é que eu perguntei? Podemos defender uma terceira volta mesmo. Vou lançar aí os orçamentos. E posso só dizer uma coisa que eu tenho a ver com... Eu acho que há muita gente que vai pedir recontagem. Eu gostava de introduzir aqui uma coisa, é assim. Nós temos que acreditar naquilo que diz a Tracking Poll. Não, espera lá, deixa-me... Ele acreditou em 2022 e a pergunta é legítima, Miguel. A pergunta é legítima porque é assim. Acabou com uma ideia eu acho, exatamente, é que eu acho que aqui, em alguns casos, a esmola é demasiada. E o pobre desconfia. O Rio não desconfiou, achou que era verdade. Pois, está bem, já discutia quem são os seus ministros. E há outros casos em que a esmola é muito pouca. Por exemplo, eu não tenho a certeza que Coutinho de Figueiredo esteja, de facto, como está, completamente 3 pontos, ou lá que é, à frente de Marcos Mendes. Nem que Marcos Mendes esteja tão baixo. Não tenho, custa-me, não tenho nada contra o facto do Coutinho de Figueiredo. E mais, declaro já, se ele passar à segunda volta com o Ventura, eu voto no Coutinho de Figueiredo alegremente. Não acho que isso seja um drama para a República. Mesmo o Almirante não seria um drama para a República, quer dizer, tinha os seus pontos negativos, que há bocado já disse, tanto do Coutinho como do Almirante, mas também as coisas resolvem-se. Agora, é que eu, quando olho para aquilo, quer dizer, acho normal André Ventura ter o seu eleitorado mais ou menos seguro no sentido assegurado, firme.
Acho natural que Marcos Mendes tenha bastante menos votos do que a base da AD, por razões que o Miguel Morgado acaba de expor e que tem toda a razão. Ele é mal visto em muita gente do PSD, porque ele também fez muitas coisas, algumas até corretas. Olha, a começar pelo Isaltino. Sim. E o Rui Rio também não gosta dele por motivos semelhantes e muitos outros aí pelo país todo. Daqui a pouco estamos a falar de um assassino. Mas é verdade. Isto é verdade. Quer dizer, não há razão nenhuma para o Isaltino ir apoiar o Almirante e não apoiar um outro candidato. Bom, e em terceiro lugar, também acho natural que com os últimos desenvolvimentos e o maior envolvimento do Partido Socialista no seguro, o seguro tenha uma percentagem como aquela que tem, ou 18 ou 19, que ainda é abaixo, mesmo assim, daquilo que o Partido Socialista vale. Não, pensas que o partido todo vota nele? Não! Ninguém pensa, estou a dizer não. que é natural. Não ouviste o que eu disse. É natural que ele esteja abaixo também do Partido Socialista. Agora, depois ainda temos Gouveia e Mel, que é natural que tenha votos. E que tem muitos. E depois aparece Coutrinho, que também tem mais 600 mil votos do que aquilo que teve a Iniciativa Liberal. O próprio Gouveia Mel vai buscar 900 mil votos, não se percebe bem aonde. Vai buscar por todo lado. E eu acho que há aqui votos a mais e candidatos a mais. Eu estou totalmente de acordo com o António e acho muito bem visto o seguinte, é que isto vai afunilar. E nós vamos chegar daqui a uma semana, se estivermos todos aqui, espero que não, a bem do povo e da SIC em particular. Muito bem. Temos acho que já temos a coisa diferente. Temos que fechar e este domingo já começam as vota muita gente. As primeiras votações. Vamos passar então então a ideia de uma terceira volta. Era só para vamos passar. Não, mas isso foi o Ricardo. Passavam agora três. O meu filho votou em Paris na quarta-feira. Já votou? Já votaram, sim, fora. Vamos Pode acontecer não termos o resultado no dia das eleições. Sim, vamos passar à primeira página do Expresso, estamos mesmo a terminar e o Expresso desta semana tem como diretor convidado o CEO, Francisco Pedro Balsemão, e a manchete é uma frase de Ana Paula Martins, Ministra da Saúde, com mais uma polémica por causa destas 3 mortes devido aos atrasos das ambulâncias. Não pedi nem pedirei para sair. Ao lado, a inteligência artificial, o impacto pode chegar aos 20 mil milhões. O Governo espera nos próximos anos um forte investimento e a criação de valor para a economia. O PSD, como aqui falámos num outro título, está com dificuldades em mobilizar militantes para Marcos Mendes, reportagens nas campanhas dos candidatos presidenciais e, numa outra reportagem aqui no Caderno de Economia, o novo banco mantém retidos 1.000 milhões da Venezuela. Verbas em contas de empresas estatais de Caracas foram bloqueadas em 2019. Fica vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos na próxima semana. Tenham um bom fim de semana. A dizer provavelmente o mesmo. Exato. Vai ser o mesmo. Certamente para a semana. Igual. Para a semana está tudo igual. Será outra vez sobre presidenciais. Sim, está afunilado. Não, voltamos para dizer o mesmo. Pomos o mesmo programa no ar. Voltamos para a semana. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.